Para os próximos 2 anos, à frente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, eu tenho em mente que a gestão será compartilhada entre o Tribunal Pleno e os servidores. Nós somos um só time. Inicialmente, devo cumprir todas as metas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições gerais desse ano. Biometria, alistamento, preparação das eleições, convocações, reuniões com os partidos, divulgação das normas, tudo para a realização de um trabalho seguro e eficaz. Esse ano será de muita dedicação e a prioridade serão as eleições gerais e o aperfeiçoamento da administração. Na minha gestão, evidentemente, devo dar prioridade à organização e realização das eleições. Ao mesmo tempo, num segundo momento, estarei atento às mudanças no plano administrativo para dar maior agilidade e eficácia nos procedimentos internos, administrativos e judiciais. No âmbito interno, pretendo voltar a discutir o redimensionamento das atividades do tribunal em primeiro e segundo grau, favorecer a otimização dos fluxos de trabalho com a reorganização da estrutura, promover a migração dos procedimentos administrativos para o meio eletrônico, aperfeiçoar a gestão estratégica com a criação do Conselho de Governança Corporativa, disseminar as informações por meio do endomarketing, favorecendo e incentivando a melhoria da comunicação interna. Eu desejo ainda incrementar as parcerias, promover o marketing de atração dos cidadãos e eleitores. Não existe gestão sem comunicação. Como disse o escritor e jornalista irlandês George Bernard Shaw, o maior problema com a comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada. Para coibir as irregularidades nas disputas eleitorais deste ano, como fake news, compra de votos, informações falsas nas prestações de contas, entre outras, a Justiça Eleitoral vai atuar como sempre atuou, ou seja, na orientação, repreensão e punição, se for o caso. A grande questão dessas eleições gerais será o debate através das redes sociais. Há uma resolução e orientação do Tribunal Superior Eleitoral determinando esse procedimento. Haverá uma intensa fiscalização através das plataformas digitais conveniadas para a apuração dos abusos. No tocante às prestações de contas, faremos campanhas de conscientização do controle pelos partidos políticos e pela própria sociedade. Organizaremos setores e faremos convênios com instituições para o enfrentamento e recebimento de denúncias, inclusive anônimas. Bem, eu percebo que o jovem entre 16 e 17 anos, apesar de se interessar pela discussão das políticas públicas, pouco participa da política partidária e muito menos se interessa pelo alistamento. Planejo trabalhar no denominado marketing de atração, demonstrando ao jovem eleitor o trabalho da Justiça Eleitoral e quanto o voto é importante para as mudanças necessárias. E para isso o TRE de Santa Catarina lançará uma campanha publicitária institucional através das redes sociais, difundindo-a, repercutindo-a nas escolas e nos meios de comunicação em geral. A campanha denominada O Voto é Meu, Meu Futuro, Minha Escolha, foi desenvolvida no sentido de motivar o jovem eleitor a dar um passo a mais na sua participação cívica para a construção de um país melhor. Atualmente há um descrédito dos eleitores em relação à política brasileira. E diante disso, não há outra saída a não ser aumentar a voz das urnas. E a voz só poderá ser forte se houver o voto útil. É por meio do voto consciente que o eleitor poderá se fazer presente e mudar essa realidade. Não há outra saída dentro do cenário do Estado democrático de direito. A baixa representatividade das mulheres na política é uma questão cultural.
Com o propósito de contribuir para a superação de um desequilíbrio firmemente enraizado na sociedade brasileira, que historicamente limita a participação das mulheres nas esferas de poder, a Justiça Eleitoral de Santa Catarina lançou recentemente, na presidência do desembargador Monteiro Rocha, a campanha de incentivo à participação das mulheres na política com o slogan "Mulheres na política, elas podem, o país precisa". Foi coordenada pela Escola Judiciária Eleitoral de Santa Catarina. Essa campanha compreende um conjunto de ações que visam a desvelar as consequências da grave subrepresentação política e orientar a atuação das mulheres e dos partidos políticos na ampliação da participação feminina no espaço do poder público eleitoral. Vídeos, palestras e ações diversas junto aos partidos políticos, mídias sociais e nas escolas divulgam e conscientizam sobre a importância da mulher no cenário político. O voto de cada eleitor é muito importante e pode fazer a diferença no futuro do país. Por isso, recomendo a utilização do voto consciente. Todos temos responsabilidade nos fatos sociopolíticos, econômicos em que estamos envolvidos. O Estado, genericamente falando, somos nós. Quando se fala em voto consciente, faz-se referência à importância de um voto tomado a partir de informações adequadas, que apontem ao eleitor quem está mais apto a atender às demandas da população. Trata-se de um voto desapegado. Antes de pensar ou buscar vantagens pessoais, o eleitor deve pensar na coletividade, na coisa pública, nas pessoas que o rodeiam. O que elas querem? O que eu acredito que elas precisam? Quem é o mais apto a gerir o patrimônio e os interesses públicos? É esse tipo de questionamento que deve estar na mente de um eleitor na hora de definir o seu voto. Procure toda a informação necessária, pesquise, conheça os candidatos, os partidos, as coligações, conheça as regras do jogo. Sobretudo, não venda seu voto, a sua esperança. O voto não tem preço, tem consequências. Comecemos então a mudança de dentro para fora. Iniciemos a mudança de nós mesmos, na maneira de pensar e de agir. Assim, conseguiremos ressignificar o voto, as escolhas e o nosso destino. A qualificação da política só será possível se o eleitor, ávido de futuro, tiver para onde olhar nesse exercício de crença que eu proponho.